Nos confraternizamos, já conversamos, já abraçamos os amigos. Então agora nós vamos criando as condições ambientais favoráveis através do silêncio, da meditação, da prece, para dentro de alguns minutos nós darmos início à nossa atividade. Nós vamos então nos recolhendo em oração, em preces, enquanto aguardamos. Pedimos ao nosso Divaldo a gentileza de aproximar-se, sentar aqui à nossa mesa, a nossa Terezinha, presidente do Centro Espírita Dr. Guilherme Menezes, e diretora aqui desta creche. Ao Luiz Cláudio, presidente do Conselho Regional Espírita da nossa região, e o professor João Zélio, que está nos visitando, nos honrando com a sua presença. O professor João Zélio reside nos Estados Unidos, no Arizona, é o intérprete de Divaldo para a língua inglesa dos Estados Unidos, da Europa e Canadá. É o nosso professor João Zélio, que acompanha Divaldo e tem sido aquele companheiro que lá fora faz o trabalho que nós fazemos aqui, modestamente, no estado de São Paulo. Nós vamos então pedir a nossa Terezinha para fazer a prece da leitura dos trabalhos. Senhor, nossas palavras se tornam pálidas nesta hora. Quando a emoção nos envolve e nosso desejo seria o de imitar a gratidão que existe dentro de nós diante de tantas dádivas que nos alcançam. Se a vida já é uma gratidão imensa que te devemos, Mestre, a vida permeada desses instantes de felicidade que se revelam em estímulo na continuidade da jornada, na busca do verdadeiro objetivo da existência. Só nos resta agradecer e suplicar-nos, Senhor, para que todos aqueles que aqui acordaram na noite de hoje possam sentir o mesmo que estamos sentindo: a paz, a plenitude da Tua presença em nossa alma. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre esta casa, recanto de trabalho, de refazimento, oásis dos corações em sofrimento que aqui encontra o porto seguro e a paz permanente. Derrama, Senhor, as Tuas
tuas dentes sobre o nosso de Jó. Essa estrela luminosa que ilumina os nossos caminhos e a qual buscamos seguir em glória distante. Dá-lhe, Senhor, saúde, alegria. Dá-lhe, Senhor, o retorno do carinho que todos nós queremos. E, se possível, sim, os espinhos vierem pelo seu caminho, nós te suplicamos nessa. Num acréscimo de misericórdia, dá-nos a oportunidade de sermos aqueles que possamos tirar, que possamos amenizar a sua caminhada. Envolva no teu amor, no nosso amor. Bem, meus amigos, meus irmãos, a nossa reunião de hoje, esse encontro íntimo com Divaldo Pereira Franco, é descontraído. Nós havíamos conversado com Divaldo sobre a possibilidade de um encontro com os trabalhadores, os companheiros da nossa casa, o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Quando Divaldo manifestou o carinho de nos atender com uma conversa amiga, falando das suas experiências, do seu trabalho, da sua vida, nós achamos a ideia notável. Já que Divaldo, com 44 anos de luta, de vida, de atividade no campo da divulgação espírita, como médium, como trabalhador da seara, pela obra que desenvolveu na cidade do Salvador, a Mansão do Caminho, o Centro Espírita Caminho da Redenção, nós que já temos apresentado Divaldo em centenas de cidades por esse nosso Brasil, já temos tido a oportunidade de referir a esta obra, a esse trabalho, e quase todos os amigos aqui presentes conhecem. Nós fizemos uma biografia, não só da pessoa de Divaldo, mas sobretudo da sua obra, do trabalho que ele vem realizando pela educação, pela promoção humana em todos os sentidos. Nós estamos anunciando também a presença de Divaldo em setembro em Santo André, em dois grandes momentos. A Feira Bazar, que nós até já distribuímos a circular a vocês, uma Feira Bazar beneficente, Promoção do Caminho, no dia 29 de setembro, é um domingo, no Parque Duque de Caxias, nos moldes dos anteriores, porque este será já o quarto bazar. Feira Bazar, das 10 às 18 horas, no Parque Duque de Caxias, com almoço beneficente tudo. Hoje é um dia de vivermos aqui emoções. Emoções. Divaldo na intimidade, falando com os amigos. Não é uma palestra, não é uma conferência. Nós pedimos licença a todos aqueles que vieram ouvir, talvez pessoas que pela primeira vez estejam vendo e ouvindo Divaldo, que vêm em busca de ouvir uma palestra, uma conferência de grande fôlego como aquelas que nós temos ouvido. Mas nós ficaremos muito mais felizes, eu creio, enriquecidos na nossa bagagem, porque vamos ouvir um companheiro falar na intimidade com o seu coração. Antes nós temos que agradecer o Diário do Grande ABC de Santo André, que é o nosso jornal, o jornal daqui da região, pela reportagem
extraordinária que publicou no dia de hoje. Uma página inteira, com a foto de Divaldo, uma entrevista notável, extraordinária, a respeito de temas da atualidade. Pena de morte, AIDS, violência urbana, assassinato de menores, drogas. Tudo isso foi perguntado sobre a vida, sobre o trabalho da Mansão do Caminho. É uma excelente reportagem no Diário do Grande ABC, no dia de hoje. Nós falamos do professor José, que está aqui, que é o tradutor e intérprete de Divaldo lá no exterior. Temos falado a respeito dessas viagens. Hoje, casualmente, reviramos arquivos, pegamos aqui as mensagens que ele recebeu na França, em francês, na Alemanha, em alemão, na Itália, em italiano. Nem podia ser diferente. Queria ver se ele recebeu uma mensagem de chinês na Inglaterra. Isso pode acontecer. Porque Divaldo já recebeu também mensagem árabe lá na Bahia, que é outro idioma. É, o alfabeto é diferente. É PNV. Por toda parte onde Divaldo vai, é esse fenômeno. Lá em Ribeirão Preto, há poucos dias, a semana passada, nós estávamos apresentando Divaldo lá na Cama do Bosque, que é um ginásio esportivo com 5.000 lugares. Repleto. 5.000 pessoas. Nós tivemos alguns dias para divulgar essa palestra. Alguns dias. Cerca de uma semana. Portanto, não pudemos fazer uma divulgação como se deveria. E aqui está o resultado. Na cidade de Americana, ontem, a mesma coisa. No Colégio João 23, eles tiveram 6 dias para divulgar a palestra. E não havia mais espaço, apesar dos 800 lugares, como aqui, hoje nós colocamos 800 cadeiras. Então, todo esse pessoal que está fora das cadeiras está além dos 800. Temos aqui hoje cerca de 1.000 pessoas. E a imprensa toda cobrindo. Aqui está Divaldo na primeira página do Diário de Ribeirão Preto, quando recebi o título de cidadão honorário na cidade de Ribeirão Preto. São mais de 60 títulos de cidadania honorária que ele já recebeu nesse Brasil. Aqui está o Jornal da Bahia de ontem, meditar com Divaldo Franco. O salão de conferências do Hotel da Bahia foi pequeno para o número de pessoas interessadas em participar do workshop da meditação. Mas adiante disso, Divaldo promete realizar um outro nos mesmos moldes para poder atender ao grande público que não teve condições de adentrar ao ensino. Isso tem sido uma constante, meus irmãos, em todos os lugares, no Brasil e no exterior. Então, Divaldo, o homem, o companheiro, o irmão. Porque muitas vezes, daí, na plateia, vem do orador. Não se pode ter ideia, às vezes, do homem, da criatura humana, do irmão, que é Divaldo Franco. E nós fizemos questão de trazer todos vocês para participarem deste colóquio, deste encontro, que apesar de estar sendo assistido por um grande público, ele ainda está na intimidade dos corações, amigos, simpatizantes, frequentadores, adeptos do Espiritismo. Porque nós sabemos que várias pessoas estão aqui como convidadas, que não sejam propriamente frequentadores ou confidentes espíritas definidos. E nós vamos entregar a palavra de Divaldo para que ele comande daqui para frente este nosso encontro fraternal.
Não sei. Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo, o irmão incondicional de todas as nossas horas. Há no Evangelho um convite suave do Mestre, exarado em palavras de muita ternura, que sintetiza uma única frase de alta magnitude. Vem, filho, trabalhar hoje na minha vinha. Quando a mediunidade me apareceu em convite para trabalhar na vinha do Senhor, é compreensível que na minha infância eu não tivesse a menor ideia de que se tratava. Era um fenômeno curioso que me havia tornado uma pessoa melancólica e singular, porquanto eu me sentia mais numa outra esfera de vida do que na denominada realidade objetiva. A minha infância transcorreu no mundo de sonhos, de fantasias, ao lado da imaginação enriquecida por aquele período natural da vida lúdica, as paisagens do mundo espiritual. Não chegava mesmo a distinguir o que era de natureza física e o que pertencia ao chamado mundo dos espíritos. Desde a visão da minha avó, quando eu contava 4 anos e meio, e de aí por diante, uma vida cheia de beleza tomou conta da minha fantasia infantil. E os anos se passaram sem que eu tivesse uma ideia da realidade do mundo no qual estava localizado. Frequentava a escola primária, convivia com os colegas, mas não conseguia identificar-me com eles. Pareciam-me estranhos, porque a esse tempo brincava comigo um espírito que dizia chamar-se Jaguaraçu. Era de tez bronzeada, característico do índio tupiniquim da Bahia, mas de que eu não tinha uma ideia exata. Eu crescia e ele também crescia. Trepávamos em árvores, brincávamos. Até um dia, anos mais tarde, quando ele me disse: eu tenho que me afastar de você, porque eu me vou reencarnar. Eu não sabia o que era reencarnar, porque com a formação católica, de cruzado eucarístico de coroinha, esta expressão soava-me estranha. E ele me contou que se ia despedir de mim para retornar só mais tarde, quando eu já tivesse adulto. Foi o meu primeiro grande golpe na área do fenômeno mediúnico, porque para mim, a partir daquele dia, ele morreu, porque eu não o vi, senão 8 ou 10 anos depois. Então as realidades do mundo espiritual apresentavam-se-me cheias de sonhos, encantadoras e diferentes. E eu me sentia realmente uma pessoa diferente. Eu falava com quem não era e não falava com quem era. Eu saudava pessoas espirituais, conversava e não saudava as pessoas físicas. Meus pais, meus irmãos, alguns primos, que me chamam até hoje na intimidade diziam: ele é assim mesmo, ele é assim, diferente, não sabe? Todo mundo sabia o que era a minha diferença. Mais tarde, com a desencarnação de um irmão,
eu tive a oportunidade de ir ao Centro Espírita por primeira vez. E foi aí que a mediunidade me apresentou uma angulação diferente, o transe psicofônico ou de incorporação. A partir desse dia, que foi o dia 4 de dezembro de 1944, eu passei a ter estranhas sensações de desmaio. A ideia de um ascensor que cai subitamente e a gente tem a impressão de que falta terra sobre os pés. Era o fenômeno tradicional da incorporação mediúnica. Transferindo-me de Salvador para a cidade, de Feira de Santana para Salvador, porque desejava trabalhar, queria crescer, queria estudar, e na minha cidade as possibilidades eram relativamente poucas para as minhas grandes ambições. Eu fui viver na residência da senhora que houvera detectado em mim esses fenômenos e os denominara como de mediunidade. Em nossa família, nós não tínhamos ideia. Eu tinha na família tradicionalmente um primo que era taxado de feiticeiro. Nas cidades do interior, àquela época, nos idos de 40, uma paranormalidade como a daquele homem não deixava de ser algo muito inusitado. E como todos o diziam feiticeiro, a nossa família temia-o. E quando ele nos aparecia, eu me escondia embaixo da cama. Já aos 10 anos, ele dizia para minha mãe, eu escutava: tia, esse menino lhe vai dar um trabalhão. E aí eu piorava, porque eu não sabia que trabalho ia dar. Passaram-se os anos e marcou aquele período da minha vida. Um dia que ele chegou à nossa casa muito pálido, uma sudorese facial, os lábios arroxeados, o nariz afilado, os olhos semicerrados, e começou a conversar com meus pais, que à época expulsavam da sala os filhos menores, porque não podiam ouvir conversas de adulto. Mas criança sempre tem uma forma de driblar a vigilância dos adultos. E eu fiz que sair, mas não saí. Eu ouvi o que ele falou. E eu tive noção de que era um espírito conversando com meus pais. Ele, o espírito, sabendo que eu estava presente, voltou-se, chamou-me e fez-me um prognóstico sobre o futuro. Você também um dia me receberá. E eu fiquei apavorado, naturalmente. E me fez uma profecia que os anos se encarregaram de torná-la real. Transferindo-me para Salvador, como na Gava, fui morar com a senhora gentil, que eu considero a minha mãe espiritual, Dona Ana Ribeiro Borges, o melhor médium de clarividência que eu conheci nesta existência. Poliglota, psicofônico, admirável e, sobretudo, o exemplo do médium espírita consciente, porque ela havia sofrido muito. De família tradicional de Cacaú, Pontores, no sul do estado da Bahia, ela, ao adotar a conduta espírita, resolveu-se pelo espiritismo, mesmo que desprezada pela família. E se tornou a minha orientadora. Em sua casa, começamos as primeiras reuniões mediúnicas pelos idos de fevereiro a agosto de 1945. E foi ali que pela primeira vez eu escutei uma voz que me disse: você que é médium tem que saber o que é o espiritismo. Então leia o livro dos Espíritos. Eu já me referi a esse incidente algumas vezes. E eu não sabia sequer o que era o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Depois de falar a uma que outra pessoa, alguém me prestou a obra. Era um livro gordo, enorme, sem figuras. Naquela época a literatura não era ilustrada e estava sendo auge das histórias em quadrinho, gibi, guri, globo juvenil e etc.
E a minha mente rica de fantasias, eu achava que aqueles fenômenos eram imaginativos, eram da minha fantasia, se inebriavam com o homem submarino, tocha humana, e etc. Quando eu peguei aquele livro enorme que não tinha uma figura, mais de 400 páginas, e o Espírito me disse: você deverá lê-lo todo, porque ele viu que eu não ia ler. Eu então disse: mas todo, todo. Eu digo: é o primeiro sacrifício que eu vou fazer. Nunca também tinha lido nada, leituras superficiais. E ao abrir o livro, lá estava uma palavra que me impressionou: prolegômenos. Eu disse: mas o que serão prolegômenos? E quando o Espírito me apareceu, eu lhe perguntei: já que o senhor vai ser orientador, eu gostaria de saber o que são prolegômenos. Eles compre um dicionário. Porque o Espiritismo é uma doutrina de cultura, de discernimento, e o senhor deve ser uma pessoa lúcida. Eu já era funcionário público e já ganhava muito bem àquela época, como ganham hoje muito bem os funcionários públicos e os professores, e já que estou no ABC e os metalúrgicos. Comprei um tal de dicionário. Quando eu cheguei em casa, que eu abri, não tinha a palavra prolegômenos. Era um dicionário modesto. E o Espírito disse: compre outro. Mas só daí a 3 meses é que eu pude comprar. Aí é que eu fui saber que eram prolegômenos, que eu não vou dizer na prova, para que os senhores comprem o dicionário. Eu li um tal livro, mas era muito pesado para a minha cabeça. E naturalmente aquelas partes que me pareciam mais estranhas, eu olhava para ver se tinha algum espírito. Como não tinha, eu passava 3, 4, 10, 12 páginas. Terminei em 4 dias. Quando o espírito me apareceu, eu disse: já acabei. Agora eu quero saber qual é o que eu leio. Ele me olhou e disse: lê novamente o livro dos Espíritos. Eu aí entendi que ele possivelmente achou que eu não houvera lido. E li honestamente, demorei 2 meses mais ou menos. Ao terminar, ele disse: eu agora já li o livro dos Espíritos. Até que eu gostei um pouco. Ele disse: Paulo, isto não é um livro para ser lido, é para ser estudado. Estuda-o. E se tu viveres 100 anos, à medida em que evoluas cultural, intelectual e emocionalmente, melhor entenderás o livro. Porque é a síntese do conhecimento universal que tu penetrarás à medida em que tenhas capacidade de discernimento e sabedoria. Eu achei que era um absurdo ler o livro 100 anos. Bem, eu já leio há 45 anos e ainda não o compreendi suficientemente. Mas esta foi uma época muito enriquecedora, porque eu não era espírita, já não frequentava a igreja, porque o padre me botou lá fora. Era médium e também não entendia o que era. O que eu queria mesmo era ganhar dinheiro, casar, ter a minha família, como qualquer pessoa. No ano de 1947, eu fui passar férias em casa de um amigo na cidade de Aracaju. E então eu já era médium. Esse amigo se tornou mais relacionado através da mediunidade, porque frequentava as reuniões em nossa casa. E estando em Aracaju, perguntaram-me: você não gostaria de ir à União Espírita Sergipana para contar as suas experiências mediúnicas? Porque eram experiências muito curiosas e à época um tanto sui generis. Eu digo: não tem problema, eu irei. Mas eu também não tinha ideia de o que era ir a uma união espírita. Falaram para eu ir contar, eu achei que eu não tinha nenhuma dificuldade. Peguei uma revista que achei na casa do meu anfitrião, e lá estava uma mensagem muito bonita do espírito Humberto de Campos, intitulada A Lenda da Guerra. Eu ali, à época eu era dotado de boa memória, li 2 vezes, lia 3 vezes, e memoricei-a.
Então eu achei tão bonita que sabe de outra. Eu vou primeiro contar a lenda da guerra, porque impacta, e depois eu conto as minhas experiências que desmancho o impacto. Reparei e fui. Eu sou de cultura rudimentar, como os senhores notam. Quando lá eu cheguei, que eu olhei o público, quase desmaiei de pavor. Éramos 8 pessoas. 8 pessoas conversal, eu, Wilson, o presidente, uma senhora cochilando, mais alguém. Quando ele disse, pode falar, que eu olhei, e digo, meu Deus, me subiu uma coisa. E aí eu me esqueci da tal da lenda da guerra. Porque eu achava muito bonito dizer excelentíssimos senhores. Mas eu não sabia que era na terceira pessoa do singular. Eu comecei, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, a velhinha cochilando e a dona da casa. Porque vós sabeis, nem sabia de nada, mas eu achei que comportava dizer aquela coisa. E eu irei contar-vos a lenda da guerra, do espírito Berto de Campos através do médium Francisco Cândido Xavier. E quando eu fui falar, esqueci completamente. A minha professora primária dizia, quando esquecer, comece do começo, porque é memorizado. Eu aí sorri e disse, excelentíssima senhora. E quando chegou na lenda da guerra, eu esqueci. Eu senti uma angústia. E esqueci também das minhas experiências. Eu disse, olha, eu não tenho nada que falar. Aí eu sentei. Quando eu me sentei, eu vi entrar um espírito. Aproximou-se-me e me disse, ponte de pé. Todo aquele que pretende servir a Jesus deve estar sempre de pé. Fala, nós falaremos pela tua boca. Eu levantei e senti a tal da coisa, a queda do elevador. Mas eu falei que acordei com a ovação dos 7. Eu acordei assim, eles riram. E eu disse, meu Deus, mas eu não sabia que eu era tão inteligente. Porque eu falei coisa que nem eu sabia. Já imaginou? Então ele perguntou, Divaldo, você fará outra conferência amanhã? Eu disse, sim, senhor. Então aqui eu falei, abraçado e tal. No dia seguinte, a notícia correu, o rapazinho, amarelinho, como diz o Chico Anísio, o barrigudinho do Nordeste. Então apareci, e agora tinha umas 80 pessoas. Eu olhei a salinha lotada, mas eu me lembrei do tal do espírito. Ponte de pé, fiquei logo de pé. Então me apresentaram, passaram a palavra, e eu fiquei aguardando. O presidente disse, pode falar. Nada. Quando eu vi que ele não chegava, eu, excelentíssimo. Como sabeis, eu vou narrar-vos a lenda da guerra. Esqueci de novo. Até hoje eu não me atrevi a contar. Quando eu vi que não vinha o espírito, que eu não me lembrava da lenda, eu tenho que sair daqui, comecei a transpirar. E disse, olha, ontem, aí na frente, eu esqueci, o espírito veio e falou. Hoje, nem ele veio, nem eu me lembro. Eu não tenho nada a dizer. Sentei. Quando eu me sentei, eu ouvi dizer, esta é a primeira lição que te damos. Com os espíritos nobres não se brinca. Então tu terás que adquirir responsabilidade. Eu digo, o senhor fale, pelo amor de Deus, aí que vem depois. Depois eu faço qualquer coisa. Depois de pé. Esse momentinho que ele chegou. Eu peguei um lúcido. E quando ele diz uma coisa bonita, eu olhava para as pessoas. Pedro terminou e disse, meu nome
nome é Humberto de Campos. Eu sou o autor da Lenda da Guerra. Eu era tão estúpido, eu não sabia exatamente quem. Eu sabia que era alguém, mas não sabia exatamente quem. Eu vou ser teu amigo, Edivaldo. Escreve ao Chico Xavier. Vou dar o endereço e ele te vai responder. Então fiz uma carta quando botei essa obra Chico Xavier. Eu adorava vós sois, etc. Comecei a ser aqui, senhor Franciscano Xavier. Porque vós. Aí Chico me respondeu, meu querido Edivaldo. Perguntei ao nosso Humberto quem és tu e tal. Aí eu já fiquei íntimo do Chico. Ele me chamou de tu, eu chamei ele de vós. Foi um período encantador da mediunidade. Mas nessa época, correu a notícia que eu falava. Eu passei a frequentar a União Espírita Baiana, aos domingos. E então o presidente me perguntou, Edivaldo, você gosta de falar? Eu disse, olha, eu não sei se falo, se vier eu falo. Eu não tenho nada a dizer, eu vou falar. Ele, você me dá um sinal se os espíritos querem falar. E aí nós lidamos. Ele me olhava. Mas quando foi um dia, eu ouvi duas pessoas conversando e disseram uma palavra linda que eu nunca tinha ouvido. Eu digo, eita, vou memorizar. Na primeira palestra, eu vou botar essa palavra, uma palavra lindíssima. Quando foi na mesma oportunidade, eu estava na União, o presidente, Dr. Abílio da Silva Lima, farmacêutico, vieram de Paulinho, não, senhor. Você fará a prece? Ele, a prece eu faço, querido. Aí eu lembrei da palavra, disse, hoje levantei-me e disse, meu Jesus, vossos lábios pusilânimes. Eu notei que o povo veio no choque. Eu disse comigo, essa gente de Morete. Eu quero uma reunião. Doutor Abílio da Silva Lima disse, adorei a prece. Mas eu acho que eu quero uma palavra de Valdir. Você sabe o que é, Valdir? Mas é lógico. O que é? Eu digo lábios verdadeiros, lábios santificados. Isso é exatamente o oposto. O dicionário disse, nem precisa. Uma palavra desta não pode ser nada feio. Se olha, sabe o que é pusilânime? Eu nunca mais pronunciei a palavra pusilânime. Então eu quero mostrar como é a longa jornada. Uma jornada feita de experiências de várias naturezas. E foi nesse período nebuloso que eu entrei em contato com o meu passado espiritual, que me apareciam entidades, que me afirmavam estar vinculadas a mim. Fazia muitos anos, fazia alguns séculos. E os deles diziam-me que eu era muito endividado, os havia magoado, e que nesta oportunidade eu teria que ressarcir todos aqueles débitos. Alguns afirmavam que me não perdoariam. Outros apresentavam-se na condição de justiceiros. Mas eu ouvia, ininterruptamente, uma voz dizer, tem bom ânimo, confia em Deus. Nesse ínter surge a minha experiência de viagem num trem, quando eu tive a visão psíquica da futura missão do caminho. E as experiências tornaram-se agora um verdadeiro martírio. Porque vivendo entre dois mundos, eu tinha muita dificuldade de saber o que era a vida na Terra. Funcionário público trabalhando numa empresa estatal, do antigo IPASE, hoje no NSS, INSS, essa nova empresa brasileira. Eu tinha que atender o balcão, porque eu era atendente. E foi um período de grandes dores e de muitas lágrimas ocultas. Porque eu estava trabalhando a máquina, alguém me chamava ao balcão e eu ia. E começava a atender. Perguntava o nome para pegar o processo. A pessoa me contava o drama. E o meu chefe ficava me olhando e me perguntava, e agora o que é? Eu disse, é o cliente. Onde está o cliente? Eu olhava, não tinha. Ele ficava aturdido, ele dizia assim, vou lhe mandar um psiquiatra. E me mandou. E eu fui ao psiquiatra. Quando eu cheguei ao psiquiatra, Dr. Sócrates Tavares de Nascimento,
Sóstenes Tavares de Macedo. Ele me perguntou: qual é o problema do Senhor? E eu disse: é que eu vejo os mortos e ossos. Ele disse: não é que ele veja, sim, Senhor. E está vendo aqui alguns? Eu disse: estou, sim, senhor, naturalmente. Quem? Ele disse: um está me dizendo que é o Pai do Senhor, olhando de tal. Outro está dizendo, ele disse: estão dizendo. Quer deitar aí na mesa? Ele disse: pois não, sim, senhor. Tirei o paletó, eu tirei. Ele disse: bote esta borrachinha entre os dentes. Aí a voz disse: não pode não, que ele vai aplicar um eletrochoque. Eu disse: o quê? Ele disse: um eletrochoque, Edivaldo. Ele está pensando que você é louco. E eu disse: olha, doutor Sóstenes, eu estou brincando naturalmente com o senhor. O senhor me dá licença, eu ia ali voltar. Ele disse: se você sair, ou fica bom com esse negócio que está vendo, ou vai voltar a esta mesinha de exames, está bem? Ou perde o emprego. Ele vai funcionar. Entre as duas opções, eu nunca mais disse que via nada. E eu também não voltei mais lá. Então vocês podem imaginar o choque emocional, o trauma e a dor, porque as pessoas com quem eu conversava ninguém via. Nessa época eu arranjei uma namorada, porque todo mundo tinha namorada. Chegava às 18 horas, então chegavam os rapazes, chegavam as moças, que eu usava gostosa, era coisa horrorosa, todo penteado. Ele e as moças faziam permanente com cerveja, e os cabelos tinham odor agradável, a cerveja. E então eu digo: eu vou arranjar uma namorada. Todo mundo tinha na repartição, menos eu. Eu era aquele pássaro solitário e infeliz. Então eu fiquei no ponto do bonde. Quando eu falo ponto do bonde, parece que eu vou ficar na eu digo: meu Deus, eu devia arranjar uma namorada. Mas como será que namora? Se a pessoa me olhar, eu olho, se sorrir, eu sorrio, eu vou arranjar. Aí fiquei. Aí passou a moça, me olhou, eu olhei, ela riu, eu ri. Ela então puxou conversa, já naquela época, ela era avançada. Eu conversei. Aí ela disse assim: você trabalha onde? Eu disse: trabalho ali. Ela disse: você trabalha lá. O namoro deve ser isso. Eu não sabia o que era. Ela disse: então amanhã você me leva em casa. Eu digo: eita. Ainda nem começou na outra, tem que levar em casa, mas eu acho que é assim mesmo, eu digo: leva. E como é que nós falamos? Eu espero você aqui no ponto do bonde, porque você trabalha lá adiante e tal. Fiquei eufórico. Despedimos-nos, demos adeus no dia seguinte. Tanto eu bati a máquina como ia a pia lavar o cabelo e pentear. Porque quando ele está namorando, penteia muito o cabelo, é o primeiro sintoma. Eu penteava e agitava. Às 18 horas eu estava excitadíssimo, meu chefe me disse: está namorando, não está? Eu disse: o que você acha? Eu meu chefe, aquele Hércules. Ele disse: eu vou até liberá-lo mais cedo, porque você está excitadíssimo. Ele disse: não, mas ela só passa lá para 6h15 e tal. E eu fui para o ponto do monte. E fiquei para lá e para cá, até que ela veio no bonde, a minha deusa. Aquela coisa. Nessa época surgiu uma música, os da minha idade, que eu sei que aqui quase não tem nenhum, chamada A Deusa da Minha Rua. É uma coisa do século XIX. Mas eu não cantava mentalmente quando veio o bonde e eu a vi, radiosa e juvenil. Então ela disse: venha. Eu subi no bonde. Quando eu fui sentando, eu senti duas pernas masculinas embaixo, levantei e fiquei de pé. Ela então me puxou o paletó e disse: sente. Muito obrigado. Ela deve ser maluca, quer que eu sente no colo do homem. E ela: por que você não senta? Eu olhei e estava lá um bruto do homem. Eu disse: não posso. Por que não pode? Mas não tem ninguém. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Desci do bonde. Acabou o namoro, não. Mais tarde ficamos amigos. E ela era mais velha do que eu, apenas 30 anos. Eu não havia notado. Eu tinha visto o rosto dela, um espírito juvenil lindo. Quando eu a vi, de mesmo. Não, era uma moça namorável, era outra passada. Então esses dentes todos foram dando-me uma segurança a respeito da vida espiritual. Mas eu apenas tinha ideias superficiais do espiritismo. Era médium,
mas não era espírita. Como há muitos espíritas que não são médicos. Chegamos ao ano de 1949 e as minhas experiências aprofundaram-se, porque eu já distinguia quando era o mundo físico e quando era o mundo espiritual. Eu havia educado a percepção mediúnica. Há muitas diferenças hoje que não me surpreendem mais, mas na época eu tinha a impressão que as pessoas estavam por detrás do vidro fosco e os espíritos eram alguém que eu via diretamente. Então eu confundia, ela apresentava uma pessoa, olha, eu sou fulano de tal, muito bem. Daí a pouco eu passava, eu não saudava aquilo, porque outro próximo não sabia quem era. Eram rostos acompanhados. Mas em 1949, eu estava um dia no fundo do quintal orando. Caía a tarde. Quando se aproximou de mim o espírito que me fez um choque muito grande. Andrajoso, o pé entulhado em trapos, o pé direito. O semblante marcado por ulcerações muito profundas. E quando eu vi, eu disse, ai meu Deus, um obsessor. Ele me respondeu com muita paciência, eu não sou um ser angélico, mas também não sou um obsessor. Sou teu irmão. Eu digo, ai meu Deus, que irmãos eu tenho. Imagina. Ele sorriu da minha fragilidade e disse, Valdo, meu nome é Jesus Gonçalves. Eu desencarnei há pouco na cidade de Piratininha, São Paulo. E venho visitar-te porque nós somos amigos desde o século XVI. E eu gostaria de falar-te, porque hoje eu estou trazendo ao nosso centro uma pessoa muito querida. E gostaria que tu narrasses a experiência que nós vamos ter. Disse a Zaira que eu já me libertei da lepra. Quando o Espírito falou a palavra, eu tinha tanto medo que eu bati no rosto 3 vezes para não pegar. Porque na minha terra acontecia aquela doença, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, para não pegar. Era uma simpatia de meu Deus. Eu já estou livre, quero agradecer-lhe todo o carinho que ela teve para comigo. Então ele se desdobrou diante dos meus olhos, eu vi um ser quase angelical. Ele disse, vê-me, onde a lepra gastou os tecidos, eu construí um corpo de luz. Ele brilhava. Era um argonauta da velha mitologia grega, que eu vinha saber o que era mais tarde. Eu me emocionei de tal forma que me ajoelhei. Ainda tinha o atavismo da Igreja Católica. E ele disse, nunca te ajoelhes, senão perante Deus. Levanta-te, nós somos irmãos. Abraçou-me e conversou comigo algumas horas até a noite. Mais tarde na reunião, eu disse, eu quero contar uma experiência que eu tive. Deve estar aqui presente, eram umas 200 pessoas, uma dama de nome Zaira Pitt. O Espírito apareceu e narrou-me. Então levantou-se uma senhora muito velha e disse, eu sou Zaira Pitt. Fui amiga de Jesus Gonçalves. Ele praticamente morreu nos meus braços. Eu sou paulista e estou em Salvador para agradecer as dádivas que eu tenho recebido do Espírito Mariano, Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro, através de um médium em São Paulo que trabalha na Antártica, de nome Moacir, que é um médium cirurgião, e extraiu-me em uma cirurgia psíquica um câncer na coluna. E eu vim conhecer a família e agradecer quando me mandaram vir até aqui. Então eu sou amiga de Jesus Gonçalves. Conversei com esta dama várias horas e ela me disse, Divaldo, ele está querendo que você vá ao leprosário. Eu digo, nem me fale essa palavra. Eu não irei lá nunca. Ela disse, tu irás. Eu digo, nem pense nisso. Mas é um assunto secundário. Ela conversou, ficou muito minha amiga. Era uma pessoa simpática, morava na Rua Pinheiros, aqui em São Paulo. Despediu-se, me falou, um dia eu mandarei alguém te visitar. Porque eu gostaria que tu te apresentasses em São Paulo, que levasses a tua mediunidade, ainda por burilada, etc. A verdade é que ficamos amigos. Chegando a casa, Jesus Gonçalves apareceu-me e disse, agora venho te pedir um favor.
que visites os nossos irmãos leprosos. Tu irás? Eu disse, não, eu tenho tal pavor desta doença que eu não falo o nome. Ele disse, Val, não será melhor que tu vás lá, para que tu não vás para lá? Ele disse, então vai lá, para que não termines indo para lá. Eu disse, a lepra está no meu carro. Então programamos uma visita e fomos a primeira vez naquele recuado ano de 1949. E nunca mais deixamos, porque eles tinham a lepra que saía e eu estava ainda com a lepra que um dia sairá, porque ela começa nas imperfeições e um dia se transforma em flores de lodo, que são a decoração dos nossos vícios, pelo menos dos meus vícios. Passei aí, fiz um excelente relacionamento e graças a esta experiência também contato com um número enorme de entidades portadoras do mal de Hansen, que retornavam do além para dialogarem comigo. Nesse ínterim, Jesus Gonçalves trouxe-me um espírito luminoso, que foi uma das entidades que mais me havia impactado à época. Lembrava-me uma dama da aristocracia espanhola, vestida antiga, com mangas bufantes, gola alta escocesa de rendas. Ela adentrou-se pelo meu quarto de tijolos quadrangulares e iluminou o chão. Aproximou-se de mim e eu perguntei, quem é a senhora? Eu sou amiga de Jesus Gonçalves. Eu fui conhecida na terra como Maria Max, mas o meu nome era Maria Máximo. Vivi em várias cidades de São Paulo, fui atriz de uma companhia operística portuguesa e morri na cidade de Santos, onde tem um lar para crianças. Contou-me a sua vida, a vida da Ismênia de Jesus, a alma grandiosa que acompanhara, e me disse, um dia eu te levarei ao meu lar de crianças, ao lar de mulheres equivocadas. E foi nesse período que eu travei relações de amizades com os espíritos. Cada um me apresentava outro. Aconteceu o fenômeno de uma amiga que tinha um filho cardíaco, desencarnou aos 16 anos, ela ficou muito alquebrada, e pediu-me para acompanhá-lo ao cemitério. Era a primeira vez que eu entrava no cemitério, porque ao passar pela porta eu me sentia muito mal. E tive que ir acompanhado por alguém. Eu acompanhava um enterro e alguém acompanhava o outro. Então me segurava porque eu não tinha noção. Depois da inumação cadavérica, chegou um espírito e me disse, vem comigo. E até o programa, vem comigo. Vem comigo. Eu quero te mostrar o paradoxo da humanidade. Levou-me a uma tumba e disse, vem, aqui é o meu mausoléu, mármore rosa. Uma admirável recomposição de uma sala cirúrgica em bronze. Gastaram uma grande fortuna para guardar os meus restos carnais. Eu fui cirurgião aqui em Salvador, professor de fisiologia e de cirurgia. Chamo-me Fernando Luz. Eu gostaria que houvesse transformado isso numa sala cirúrgica em algo para atender aos pobres. Mas eu te trouxe aqui porque nós dois vamos trabalhar muito. E eu estou nomeado pelos teus guias para adestrar a pedra bruta. Eu irei dar-te aulas por 2 anos para melhorar a tua cabeça, Nivaldo, que é muito bronca. Eu digo, meu Deus, vou ficar sem dormir, era só o que eu imaginava. Porque quando eles vinham eu não podia dormir, eu adorava dormir. Adorava dormir, assim, um sonozinho leve de 8 horas. Eu aparecerei todas as terças-feiras, à 1 da madrugada. Eu disse à 1 da madrugada, mas eu tenho que trabalhar às 8, eu tenho que levantar às 6. Isso faz parte da nossa disciplina. Eu vou te educar a dormir pouco. Eu digo, não faça isso. Eu não quero essa educação, eu adoro dormir. Ele disse, mas eu tenho ordens. Eu digo, meu Deus, será que eu entrei nesse negócio para morrer sem dormir? E a partir daí esse espírito toda terça-feira vinha dar-me aulas de anatomia, de fisiologia,
de psicologia. Na terceira aula eu digo, o senhor não perca tempo. Eu não estou entendendo nada. Ele disse, mas nós não queremos que você entenda. Queremos que fique arquivado no teu inconsciente. Porque um dia nós vamos usar. Ele disse, meu irmão, você está falando de outra pessoa. Tenta, gente inteligente. Que fala, não acredito, que eu vou te dar as aulas. E se eu não te der lucidez, quando adormeças, eu tomo no teu espírito e dar-te-ei a alma até a hora de acordar, e acordarás cansado. E digo, não, Senhor, dê a alma da madrugada. Eu não entendia nada. Ele falava sistema nervoso central, sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático. E eu disse, mas meu irmão, por que tem que ter 3? E logo assim, sistema nervoso. Mas são 3. Eu digo, nunca me esquecerei do dia que ele me veio dar uma aula sobre glândulas de secreção endócrina. Isso é falta de caridade. Quando ele disse, nossa aula hoje será sobre as glândulas de secreção endócrina. Eu digo, sim, senhor, o que é glândula e o que é endócrina? Isso não te interessa. Tu saberás depois. E começou, eu memorizava timo e suprarrenal, e hipófise, e epífise e tal, mas eu não sabia nada o que era. Durante 4 anos, ele dobrou. 4 anos, travemos uma relação de amizade tão encantadora, que no dia que ele disse, Divaldo, terminei o meu curso, eu digo, o senhor não faça isso. Agora que eu estou entendendo que o senhor vai embora. Quando eu estudava em Feira de Santana, eu tinha um professor de língua portuguesa. Era um homem notável, filósofo e filólogo, Dr. Gastão Clóvis de Souza Guimarães. Era gordinho, simpático, chegava à aula encantadora. Eu, claro, não entendia muito, mas achava beleza. E depois que eu voltei para Salvador, eu perdi contato. Naquele tempo, aluno e professor mal se saudavam. Ninguém dizia assim, oi, professor, imagina que estava logo zero. Mas estava ali na aula, zero. E era o doutor Gastão, a doutora Fulana, a doutora Beltrana, a doutora tal. Mas eu tinha uma admiração por este homem, porque todo mundo dizia, ele é um intelectual. E o dia me disseram, ele é democrata. Mas quando eu crescer, eu vou ser democrata. O doutor Gastão é democrata. E depois eu descobri que meu pai também era democrata. Ele disse, quando eu crescer, eu vou ser democrata. Um dia eu perguntei a meu pai, pai, por que o senhor é democrata? Eu sou democrata porque o doutor Agostinho é democrata. E por que o doutor Agostinho é democrata? Eu sei lá. Se ele é, pô, eu sou admirador dele, eu conheço. Eu fiquei democrata, mas ele era. Desencarna, doutor Gastão, mas eu não soube. E já no começo dos anos 50, eu estava fazendo culto evangélico. Quando eu vejo entrar, ele me olhou, parou, e eu disse, doutor Gastão, como vai? Meu filho, eu vou tentar tortinho. Ele disse que o senhor já desencarnou, doutor Gastão. O quê? Ele quer dizer, é que o senhor já morreu. Tem uma explicação, mas com medo de errar em português, ele já me retificar. Ele me ouviu, eu disse, venha ao nosso culto. A partir de hoje frequente, e ele se tornou um frequentador de nossa casa. Quando ele se esclareceu, um dia ele me disse, Divaldo, tu erras lamentavelmente o nosso idioma. Eu, no sentimento de gratidão e de amizade, irei adotar os teus erros mais grosseiros e depois nós comentaremos. Quando tu fores falar, eu ficarei vigilante e anotarei. E depois nós comentaremos, tá bem? Eu disse, muito bem. Um dia eu fui fazer uma palestrinha e o doutor Gastão ficou lá de mim. Porque meus irmãos, ele adotou, eu digo, não. E tal, ele, meu Deus, deixa eu dar as costas, porque eu não vou falar nada. Quando eu terminei, disse, temos que retificar as bases do teu discurso. E eu vou dar-te a primeira aula sobre o que é um discurso técnico. Primeiro, tu tens que saber o que é que vai dizer. E tens que estar consciente do que vai dizer. Se tu não estiveres ciente na tua consciência, não transmitirás o mais importante do discurso, que é a convicção. Todo discurso é dividido em 3 períodos. O primeiro é a proposta,
o segundo é a discussão, o terceiro é a conclusão. Não importa que o povo aceite. A função do discurso não é convencer, é chamar a atenção para uma ideia nova. A pessoa depois examina a ideia. Se alguém disser que tu não o convenceste, tu dirás que não é a tarefa do discurso. Tu apresentas a tua tese para quem não tem tese nenhuma. E a pessoa fará depois as suas próprias pesquisas. E foi treinando-me ao longo dos anos. Nesse ínterim, apareceu um espírito e me disse: nós somos velhos amigos, Divaldo. Eu fui professora aqui na cidade do Salvador, literata, poetisa, dramaturga. Meu nome é Amélia Rodrigues. E eu gostaria de ajudar-te. A partir de hoje, quando tu descerrares os lados, eu colocarei a minha mão na tua testa. E a tua tarefa será descreveres aquilo que verás psiquicamente. Eu chamo meu período de palestras evangélicas, porque eu tinha a sensação que estava lá na paisagem da Palestina. E ela me enriquecia de vocábulos. Era o êxtase. E durante uns 10 anos eu falei sobre a vida de Jesus. Mais tarde esse espírito reuniria essas narrativas em uma série de obras: Primícias do Reino, Luz do Mundo, Quando Voltar a Primavera, e etc. Então eu vivi com esse espírito emoções inenarráveis. E aquela voz continuava falando. Sempre a voz e uma claridade diamantina ao meu lado. Um dia eu perguntei: quem é você? Eu sou teu amigo espiritual. É meu guia? Não, Divaldo. Nosso guia é Jesus. Sim, tá bem. E o meu é Jesus. Mas eu gostaria de ter um para mim, que Jesus da humanidade inteira. Eu quero ter o meu. Para quando eu chamar, eu tenho empregado. Para quando eu chamar, me atender. Pois chama-me. E como é seu nome? O Espírito Amigo. Mas como é? Não tem nome? Divaldo, não é melhor que tu tenhas o Espírito Amigo do que um nome famoso que não seja teu amigo. Foi a minha primeira lição para nunca me envolver com nomes famosos da terra. Hoje eu leio em nossa imprensa os médiuns começando, guindados a entidades venerandas do Conselho Cultural da Humanidade. Eu fico com vergonha, que os espíritos que me acompanharam eram anônimos. Marco Prisco, irmão, espírito amigo, Ignotos, Amélia Rodrigues, que ninguém conhecia, e uma série deles. A primeira vez que me apareceu um que dizia ser muito conhecido, eu ocultei a mensagem 20 anos. Foi Rabindranath Tagore. Quando eu psicografei, e o espírito amigo me disse: é um grande poeta que viveu na Índia, prêmio Nobel de Literatura. Eu tranquei dentro de uma mala para que nunca ninguém soubesse. E estando o dia com Chico Xavier, pelas mãos de Chico Xavier, ele escreveu-me uma mensagem no ano de 1948, que eu publiquei 35 anos depois. Para não ser guindado a nomes famosos, eu quero uma pessoa tão apagada. O Chico me autorizou a publicar. Publiquei o livro dele, Filigranas de Luz, mas não publiquei o prefácio. Para não me apoiar em um nome famoso, com um médium famoso, em torno de algo que deveria ter a sua própria estrutura. Se a mensagem era válida, ela iria convencer pela sua qualidade, não pelas pessoas que a apresentavam. Então, às vezes, eu vejo nomes, Goethe e outros, cujo conteúdo não corresponde. E aflige-me, porque esses espíritos que passaram na Terra pela lei natural devem estar muito melhores e têm conteúdos mais profundos. Se me fosse lícito dar alguma sugestão, não me atrevo a dar conselhos aos médiuns começando, eu diria que tenhamos muito pudor nesse sentido, para que a mediunidade seja sempre muito dignificada, porque não faltam adversários como os iremos referir. Então, nós fomos colecionando
E o Espírito amigo me dizia: eu irei trazer de várias almas que irão trabalhar através de ti na disseminação da boa nova. E de fato apresentávamos a outra. Vim a São Paulo a primeira vez a 31 de dezembro de 1950. E no dia 1º de janeiro falava por primeira vez no leprosário de Pirapitiguí, perto de Itu, havendo conhecido a viúva de Jesus Gonçalves, que foi uma médium que me impressionou vivamente, menina, cega de ambas as vistas. Quando nós chegamos com Dona Zaira Pique, Dr. Lauro Miquelin da cidade de Araras, Joaquim Alves, artista plástico de São Paulo, e Guiomar Bel, irmã de Zaira, ela com os óculos negros começou a descrever-me e disse: mas é tão jovem. Eu estava com 21 anos. Estava conosco uma dama de alto coturno da sociedade paulista, Dona Sebastiana Cunha Bueno, chamada Viúva do Café. Era a época dos cafés finos. Ela deu a mensagem a esta dama, pedindo-lhe que tirasse o luto, e era cega, que o doutor Sebastião estava ali dizendo-lhe isso. Impressionou-me profundamente. Fomos ao Centro Espírita Santo Agostinho, onde estavam os irmãos cancerianos, e pediram-me que contasse a história de Maria de Magdala, que morre também portadora do mal de Hansen. As experiências mediúnicas são uma vida. Então eu observo às vezes que os médios principiantes mal têm as primeiras garganturas na área da mediunidade tal ou qual. Tem uma pressa enorme em divulgar, às vezes transformando a mediunidade em um estrelato, ou como se estivéssemos vivendo o momento de exibirmos dons mediúnicos. A nossa proposta desta noite é para convidar os companheiros que morejam na mediunidade, porque para isso somos grandes trabalhadores intimamente, nação espírita, a voltarmos às bases da doutrina. Notemos que os médiuns de Allan Kardec ficaram anônimos. Eu pedirei aqui que me citem 6 médiuns de Allan Kardec. Eu duvido que me deem 6. Porque sabemos das irmãs Baudin, de Aline Carlotti, a senhoria Jafé, que ele deu a notícia da missão, e Flammarion, que se celebraram. Outros, sabemos de irmãs de Fogo, do seu Carlotti, do pai das irmãs Baudin. Mas o que aconteceu com eles? Kardec jogou sobre eles o véu do anonimato, para que o que lhes acontecesse depois na vida moral não refletisse no conteúdo da doutrina. O médium é um instrumento. Ele vale pela fidelidade com que coa a mensagem. Não tem nenhum valor específico, nem nenhuma importância. Porque Allan Kardec, quando disse aos espíritos: e se eu fracassar, outro te substituirá, porque ninguém é imprescindível na obra de Deus. Isto com aquele que foi chamado para ser o codificador da doutrina. Nós não estamos para vanglórias, estamos para trabalhar na via do Senhor, e felizes aqueles que chegarmos ao fim. Bem-aventurado aquele que chegar até o fim, disse Jesus. É necessário voltarmos às bases do Espiritismo para diminuirmos um pouco o campeonato da disputa da mediunidade, da oratória, do serviço social, servirmos à causa do bem e não às casas nem às pessoas tão transitórias. Há um grupo enorme de companheiros que me diz: Divaldo, nós temos que defender a pureza da doutrina. E eu olho para eles aos 60 anos e sorrio. Uma doutrina que precisa de ser defendida não é digna de ser amada. Porque na hora que morrer os defensores, o que será dela?
A doutrina vale pelo seu conteúdo e não necessita de defensores. Ela impõe-se pela qualidade da sua estrutura e não pelas pessoas que falem. La Rochefoucauld dizia: uma mentira não se torna verdade na boca mais honrada da terra. Nem uma verdade se faz mentira na boca mais pusilânime do mundo. Porque a coisa é o seu conteúdo e não aquele que a apresenta. Quando me diz é necessário defender o espiritismo, eu pergunto: de quê? É uma ideia, e as ideias são eternas, têm uma estrutura específica, ninguém que as defenda. E quando me diz: nós precisamos defender fulano que está sendo atacado, devo defender de quem? Ele está sendo atacado, ele não perca tempo. Só a pessoa se pode defender dos seus prejuízos íntimos. Defender alguém é falar sobre ele, elogiá-lo. Mas se os seus atos não têm a estrutura para dar valor às nossas palavras menos, elegi, meus amigos, desde o primeiro dia que tive consciência espírita, nunca me defendi. Dei acusações verdadeiras ou mentirosas. Porque se me for defender, não faço outra coisa. Porque sempre há aqueles que estão do outro lado. Os senhores notem na política, tem o partido da oposição, seja o que for, ele está contra. Está contra pela finalidade de ser oposição. Em toda a área do mundo tem aqueles que estão contra, porque não são necessariamente da nossa área. Tem uma visão diferente. Victor Hugo, quando passou a psicografar para o intermédio nos anos 70, eu já funcionava mediunicamente há 25 anos. Ele me disse: há 3 verdades, nunca defendas a verdade. Porque há a tua verdade, aquilo que tu pensas, há a verdade do outro, aquilo que ele pensa, e há a verdade que está acima dos litigantes. Então, o que é para ti uma grande verdade, para o outro não passa de uma intuição. Mas a verdade real é a aquisição da consciência, tranquila pela vida reta que foi exercida. Então eu elegi, quando alguém diz: mas que falta de assim, eu agradeço que não me conte. Mas alguém falou, ele disse: não disse a minha porque não quer que eu saiba. Mas eu queria lhe contar, ele para me ver sofrer, eu prefiro não saber. Se você é meu amigo, poupe-me. Mas ele está lhe arrasando. Eu digo: não, eu ficarei arrasado se você me contar. Então, você é meu amigo, não me conta. Mas do modo que ele defendi, fez mal, porque ele vai ficar com raiva de você. Porque ele está com raiva de mim. E quem vier me defender, ele fica com raiva. Veja aí Jesus odiado até hoje. Eu o elegi como meu mestre. Se ele é odiado, o que eu posso pretender, meu amigo? Mas você não sente nada, é outra coisa. O que eu sinto não importa. Agora, como me comporto, isso é essencial. E numa vida longa. Os senhores podem imaginar as dificuldades. Eu sou um homem público. Então eu não tenho direito a uma vida privada. As pessoas imaginam, dizem coisas que jamais me passaram pela mente. Dizem a mim. Uma amiga me disse um dia: Divaldo, você lembra daquele dia que falou de fulano de tal? Isso. Horrores. E eu comecei a me lembrar que aquele dia tinha sido. Por hábito, eu não falo mal de ninguém. Não é por virtude. Por hábito. Porque como eu estou pregando uma doutrina de amor, é paradoxal que no ouvido dos amigos eu falo mal do outro, porque ele vai dizer: esse cara não é lá grande coisa. Ele é bom de puro, porque se ele é meu amigo e faz assim, imagine com o resto. E eu não quero também que meu amigo diga: se ele faz assim com os outros, podia falar comigo. Então, como diria o nome mais popular, aguento a guerra. E aguento mesmo. Não falo. Se alguém disser ele falou, imaginação que eu não falo. Miguel é meu amigo há mais de 25 anos. Às vezes ele pergunta: Divaldo, como é que é? Que nem ele sabe. Porque simplesmente eu sorrio e deixo para lá. Então eu virei para mim e disse: mas fulana, será que eu disse isso? Disse! Naquele dia tal! Mas meu Deus, eu devo estar caduco, eu era jovem. Ela disse assim, você não disse não. Mas quando eu lhe contei, você me olhou e eu descobri logo o que você estava pensando. Mas ela disse que eu havia falado. Daí, como o Evangelho é lindo,
Se tu tens algo contra teu irmão, busca-o em segredo e fala com ele. Se ele não te atende, reúne a igreja e fala com a igreja. Se ele não te atende, fala de boca franca para todos. Não fazem assim. Se algo tem algo contra nós, vai a outrem e nós morremos sem saber. A isso se chama em bom português fofoca. Destrói qualquer obra. E foi a fofoca que levou Jesus à cruz e grande amor. A fofoca, que é filha da inveja, que é filha do despeito, da competição, da tormenta. Já escreveram muita coisa sobre mim e contra mim, é claro. E me falam, Divaldo, o que é que você vai dizer? Eu digo, você que sabe, que você que leu. Você não leu? Eu digo, não tive tempo. E se eu posso, não leio. Só quando não tem oportunidade. Há uma semana, um amigo veio com uma carta de um artigo que ele publicaram contra mim. E ele disse, seu Divaldo, o que é que o senhor achou? De que, meu filho? Do artigo que eu lhe dei. Eu digo, eu não li. O senhor não leu? Não. Mas é contra o Senhor. Então por que eu vou ler? Se é contra mim, é porque a pessoa pensa. Mas o que é que o senhor diria? Que ele é um idealista. Porque numa série de artigos que há muitos anos se escreveu sobre mim, contra mim, uma personagem ilustre aderiu à causa. E um dia um repórter de um periódico espírita da região perguntou-me, o que é que você tem a falar? Eu digo, que ele é um homem notável. Que eu estou de pleno acordo com ele, é um idealista, é um intelectual. Mais tarde, Manivaldo, você concordou? Eu não falei mal dele, mas não concordei com ele. É que as pessoas não são sutis. Vivemos um mundo de choques tão grosseiros, só entendemos na margem, mas não no campo. Quando Jesus diz à mulher, surpreendida em adultério, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem eu também te condeno, vai, e não peques mais. Ele não concordou com o adultério. O adultério era um problema dela, não era dele. Ele apenas não a chamou de adúltera, porque também não me interessava. Não me deu pedrada, porque ela já estava com a consciência dolorida. Ele a amou, mas ela que teria de reabilitar-se da sua prostituição. Não era ele. Eu aprendi com ele isto. Se alguém algum dia me disser uma coisa, mesmo que me doa, e me perguntarem sobre ele, eu digo, é um idealista. É um homem admirável. Não irei revidar pedra por pedra, porque não é isso que eu digo aos outros. Então eu direi, é um homem bom, é um idealista, é um homem formidável. Eu não convivo com ele. O que eu conheço dele, eu tenho imprensa pública. E como ele está falando mal de mim, é o direito que ele tem, a sua visão. A minha visão dele é diferente, o que não quer dizer que esteja de acordo com ele. Há pouco tempo alguém me disse, mas Divaldo, aquela sua resposta quer dizer... Eu digo, não, você que entendeu mal. Eu falei que o ilustre cidadão é um homem honrado. Eu não posso dizer que ele é desonrado, eu não posso provar. E não tenho interesse de provar, porque o problema é dele. Eu tenho interesse em viver honradamente. Um dia, conversando com Chico Xavier, ele me disse, Divaldo, o defensor da nossa honra é o patrão. É Jesus. E se ele não defende a dele, quanto mais a nossa. Mas o nosso dever é servi-lo. Porque, meus amigos, a gente casa com parceiro masculino ou feminino. É a melhor pessoa da terra no começo. Depois é a pior megera do planeta. Mais tarde, a gente muda de opinião. Então eu dou o direito aos outros de mudar de opinião, do respeito. E alguém diz assim, mas ele era seu amigo. Ele já está respondido, não é mais. Enquanto era, pensava de uma forma. Mudou a forma de pensar, não é mais meu amigo. Nem por isso eu vou deixar de ser seu amigo. Oro por ele, respeito. E tenho trabalhado por uma coisa, não guardar ressentimento. Porque quem guarda ressentimento é infeliz. E durante um tempo eu guardei um grande ressentimento. Durante vários meses eu não falei a palavra perdão, nem desculpa, nem tolerância. Pregava outros. E lhes direi uma coisa ainda mais chocante.
Durante uns 3 meses eu não orei o Pai Nosso. Porque tem lá uma frase eu orava a prece de Cáritas, trabalhando interiormente. Porque eu dizia, mas meu Deus, não é possível, que fulano? Um dia eu disse a Joana Dias, mas minha irmã, ele me magoou muito, é mentira. E ela me disse, estou triste contigo. Eu te tenho trabalhado há 30 anos nesta encarnação, para que tu melhores. E tu vens dizer-me que o teu irmão mentiu contra ti, que tu estás triste. Pois eu te diria, agradeço-te, Senhor, porque o meu filho mentiu contra o meu outro filho. Não te esqueças que na condição de mãe, eu sou mãe dos dois. E que Deus é Pai de nós todos. Tu pode esperar que Deus faça-lhe justiça, isto é, puna-o. Deus é o Pai dele, como é teu. Não fiques triste, mas minha irmã, é mentira. Então alegra-te de Paulo, porque é mentira. E se tu sabes que é mentira, tu tens ideia, dimensão de caráter dele. Mas os outros não sabem que é mentira. E tu estás trabalhando para que os outros te paguem por elogio, ou tu estás servindo a Jesus para que tua consciência te dê paz? Aí eu acordei. Acordei e disse, mas que bom. Os cristãos primitivos davam a vida. O que é que eu estou dando? Vou dar a honra. Deixar que a honra seja estraçalhada e continuar amando as pessoas. Eu contei aqui no seminário de obsessão de obsessão que dos meus arroubos juvenis, quando foi a Revolução Cubana de Serra Maestra, nos anos 60, eu peguei os espíritos, eu quero morrer pela doutrina espírita, eu quero ser fuzilado. Naquele tempo, ser espírita era ser um pouco detestado. E um dia eu disse a Joana de Anjos, peça a Jesus para vir a Revolução Brasil e matar os espíritas. Eu quero morrer pelo espiritismo. Se tu queres, eu quero. Ela disse, eu vou levar teu requerimento à instância superior. E eu aí já me via magro, pálido na prisão, magro, desnutrido no paredão. Daí uns 2 meses ela me disse, Divaldo, o teu requerimento foi atendido. Morrerás pela causa, pelo ideal da verdade. Quando, minha irmã? Nos próximos 40 anos. Eu disse, mas minha mãe, eu queria. Ela disse, não, tu te querias exibir para o jornal assim, o Marte do Espiritismo. Tu irás morrer sem que ninguém saiba. Silenciar a calúnia, suportar a maldade, sorrir para a ofensa e amar na hora em que tu gostarias de ser amado. Consolar quando esteja chorando e servir quando tu gostarias de um braço amigo ao teu lado também. Tu tens coragem de morrer lentamente? Quando eu disse, mais ou menos quantos meses? 40 anos. Eu disse, mas minha irmã, reduza um pouco. Quantas lições preciosas. Mas ela está trabalhando a minha transformação moral. Qual é o preceito da doutrina espírita? Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E isto não tem aplauso. A terra às vezes nos guinda a situações que eu chamaria de embaraçosas. Eu venho participando nos últimos anos de um encontro internacional no Canadá, e que a única pessoa que não é nada sou eu. Todos são PhD. E os senhores sabem, eu não sabia o que era. Onde eu perguntei ao doutor João Zé, um querido amigo, que lançou nos Estados Unidos um trabalho muito comovedor. Ele lançou uma entidade chamada Allan Kardec Educational Society, uma instituição espírita para divulgar o livro espírita, a mensagem espírita, a doutrina espírita, porque a espírita paulista foi fazer pós-graduação, hoje é professor da Universidade de Glendale, no Arizona. E eu perguntei, João, o que é PhD? Eu também disse PhD, mas não sabia direito. Ele então me explicou, paciente,
Porque quando eu perguntava, Divaldo, nós colocamos doutor, eu digo, de jeito nenhum, eu não sou. O que é que você é? Eu tenho um diploma, naturalmente, mas é de datilografia. Datilógrafo, Divaldo, mas é datilógrafo, eu nem sei como você conhece a palavra inglês, datilógrafo. Ela coisa horrorosa, podia ser ofensa. Quando foi este ano, os senhores imaginem como Deus é peculiar. Nós estávamos num congresso chamado Perestroika, leste-oeste, com personagens de parapsicologia, de psiquismo, de psicotrônica, do leste europeu, do oeste. Ali estavam da Rússia, da Tchecoslováquia, da Polônia, da Hungria, dos Estados Unidos, etc. E de Feira de Santana. Eu era o único gato, coitado. João é PhD. Eu, quando eu vou assim, o doutor João Zé. E você, eu digo, João, expliquei o que é. E nós fomos, tivemos a nossa conferência, que ele traduziu. E o domingo era o nosso dia de folga. Por hábito, eu nunca visitei lugar nenhum. Porque eu sou convidado para conferir palestras. E me sinto em atividade. Então eu não aceito o convite para nenhum espairecimento, sem exceção. Aqui em São Paulo, por exemplo, a cidade mais encantadora da América do Sul. Eu nunca fui a lugar nenhum, absolutamente. Nunca fui ao Museu de Arte de São Paulo. Fui a 2 cinemas com Miguel e Terezinha. E uma vez fomos a um circo que era minha paixão. Na minha terra tinha um circo Fenquete. E eu gritei palhaço na rua e marcou meu braço para entrar de noite. Porque quem saía com o palhaço ganhava entrada gratuita. E quando o palhaço passou, eu também fui atrás, gritei, me riscaram o braço e fui para casa com o braço de fora. Minha mãe era uma miudinha terrível. O que você tem? Ah, eu caí, deixa eu ver. Eu digo, mãe, não pode ver, não, que o doutor fez qualquer coisa, não pode ver. Ela era muito sutil, muito psicóloga, pegou o braço. Deixa eu ver. Você andou gritando palhaço. Mãe, nunca mais. Você vai andar na rua com esses moleques gritando palhaço. E havia o psicólogo que ficava pendurado lá atrás da porta. Ela disse, vá buscar, eu prometo! Porque era uma psicanálise que durava 5 minutos. Mas ele se retificava. Então, eu nunca fui ao circo. Um dia meu pai me levou. E nós nos sentamos naquilo que o povo chamava, é uma palavra muito sutil, que é de um picadeiro. As poltronas e o galinheiro. Eram as arquibancadas. E eu fiquei naturalmente no galinheiro. Achei uma maravilha. No dia nós passamos, tinha um circo aí, Darton, no Bartolo. Eu olhei e disse assim, Miguel, uma das minhas paixões é voltar ao circo. Miguel era aristocrata, um gentleman. Ele disse, nós iremos. Chegou a casa e disse a Terezinha, nós hoje iremos ao circo. Eu havia terminado a palestra à tarde, tinha noite de folga, nós fomos. Quando eu entrei no circo ali de frente do campo de Marte, mas eu me sentia o conquistador que sou. E a maior vantagem de estar no circo não é tanto ir ao circo, é chupar tangerina com de copo e churrasquinho de gato. Miguel, que é muito generoso. Divaldo, você aceita churrascos? Ele apareceu com aqueles 3 espetos misturados, sal, contenta, poeira. Os carros passam por ali, mas castigada, esse diálogo peculiar que você engraçado, o sal é do asfalto. Assistimos ao circo, mas eu voltei gratificado. Mais tarde eu assisti outro circo na minha vida. Voltei gratificado. Foram as minhas infinitas diversões nessa cidade que eu visito há 40 anos. Porque eu sei que sou portador de uma mensagem. E não me exponho a perigos innecessários. Aqui ou em Paris, em Londres, nos Estados Unidos, João está comigo há 10, 11 anos. Estive em Phoenix. Ele me propôs visitarmos o Grande Canyon. Eu sorri para ele e disse, um dia, João, nós vamos lá.
É uma das mais belas visões da terra. Ele me levaria de automóvel sem prejuízo para a tarefa, porque eu não desejo nunca ser visto como alguém que vive no trabalho dos outros. Ele é convidado para pregar e, no entanto, nos explora. Poucos meus amigos, pretendo dar-lhes alegrias e não trabalho. No lugar em que eu estou, não saio absolutamente. Enxalto. Fico o dia inteiro em casa. Vamos à praia? Não gosto de praia. Vamos à piscina? Não sei nadar. Vamos, não sei dirigir carro. Porque tenho que estar com o meu psiquismo em condição de ser usado pelos espíritos. Os senhores sabem por quê? Porque eu sou funcionário público aposentado. Quando me convido a pregar, tem que me mandar a passagem. Porque eu posso permitir-me o luxo de fazer 4, 5 viagens anuais. Mas não posso viajar 200 dias por conta própria. Não aceito hotéis de alto nível. Nunca permito que me ponha no hotel acima de 3 estrelas, que eu me sentirei mal. Então, de volta, não. Coloque um hotel comigo. Se tiver a casa de um amigo, que me permita ficar à vontade, muito bem. Mas no lugar de luxo, de destaque, eu sou estrangeiro lá. Eu não me sinto bem. É capaz de o cara escorregar até ficar muito feio, ficar roupas escuridas. Eu prefiro um lugar onde eu tenha uma roupa de cama limpa e um pouco de paz. E quando a cama não me corresponde, eu me deito no chão, tranquilamente. Tenho uma pasta no formato de um travesseiro. Folgo uma toalha e faço ideia do meu travesseiro, para não acompanhar a vida psíquica dos que estiveram ali e impregnar os travesseiros antes. Não me interessa saber o que se passou. Então eu coloco a minha pasta até na casa de alguns amigos. Envolvo-a em lençóis ou na toalha de banho e deito-me sobre ela, estou impregnada de mim. Não é pureza, é respeito pela vida do próximo. E respeito pelos valores. Quando se fala, nós vamos te mandar dinheiro, não me mande dinheiro. Mande-me a ordem de passagem. Eu tenho um amigo que há 12 anos se carrega de fazer minhas passagens, apresentado a mim por um companheiro que está presente, o nosso irmão Veloso. Ele faz a programação, recebe a ordem de passagem. Eu só faço dizer os lugares onde vou, para que o dinheiro não transite e um dia a minha inferioridade não mande ele parar. Não me interessa pelos outros. Quando dão qualquer donativo para a missão do caminho, a primeira pergunta é: qual é o nome deles? Não precisa. Porque às vezes as pessoas contribuem para as nossas fraquezas. Nos dão a alta soma, não quero recibo. E a pessoa não tem firmeza de caráter. Começa aí e derrapa. Nós deveríamos ajudar o próximo a não se comprometer. Quero dar esse donativo e gostaria de receber a informação que chegou lá. Não que eu duvide de você, mas porque eu quero mandar outras vezes. Eu tenho uma reunião da escola, não, eu quero o seu endereço para ficar lhe mandando mensagem. E quem estiver aqui, que alguma vez já mandou para lá um sabonete, por meu intermédio, recebeu uma carta e um recibo, que às vezes custam mais do que o valor da dádiva encaminhada. É o princípio ético. Porque quando os irmãos do outro lado disserem: ele vive de... nós mesmos digamos: não, pelo menos no meu ele não vive. Ele vive para o espiritismo e não do espiritismo. É o princípio de ética. Porque quando eu estava aprendendo, eles me falaram: cuidado com a simonia. E o que é simonia? Vá ao dicionário. Venda das coisas sagradas. Eu dou um passe, a pessoa me dá um presente. Às vezes eu fico constrangido. E fico naquela: meu Deus, eu devolvo, não devolvo, o que é que eu faço? Porque se eu devolvo também grosseria. Eu devo ser honrado, mas não devo ser grosseiro. Eu aí sorrio e dou um amigo na vista da pessoa. E já tem as maiores baianadas. Ainda há pouco, numa cidade daqui de São Paulo, um amigo me deu um de perfume. E ele percebeu que eu gostava daquele aroma. E deu-me. Mas deu-me na vista de várias pessoas, eu fiquei profundamente constrangido. Eu digo: o que é que eu, coitado, ele fez com todo carinho, mas me constrangeu muito. Porque cada um de nós é um universo, que nem a gente se conhece. Mas ele, o que eu faço? E guardei: muito obrigado, eu vou usar, mas que beleza, e tal. E fiquei louco para ver. Quando tem alguém, eu passo logo: quer segurar para mim? E lá. Mas estava um amigo que eu não via há muito tempo. E é uma amiga que eu tenho muito carinho. E nunca tive a oportunidade de dar coisa nenhuma. De repente o amigo diz: pois é, de modo estou passando assim momentos difíceis. Eu digo: olha, eu quero lhe dizer
eu trouxe uma lembrancinha de Salvador para você. E me esqueci que o homem que deu estava ali. Aí eu digo assim, olha, eu trouxe aqui esta lembrancinha. Quando eu fui dando, o homem olhou, eu sou um telepata. Eu peguei o pensamento. Mas já estava no meio do caminho, eu disse, olha, ele acabou de me dar. E como você é o meu melhor amigo, eu ainda faço. Fico assim meio remendado e tal, mas ele nunca mais parar de me. E outra, o Joaquim Alta, que me referi, ofereceu-me aqui em São Paulo de uma gravata lindíssima. Chegando à Bahia, eu olhei a gravata de seda. E eu digo, eu não vou usar. Imagina usar essa gravata de seda numa camisa de tricotinho, que ela fazia antigamente. A gravata era mais cara do que a roupa toda, do que o dono da roupa. Uma viagem que eu fiz a São Paulo, eu digo, meu Deus, eu gosto de levar tanto uma lembrancinha para o Joaquim. Aí eu olhei nos meus guardados. Tem lá o cofre, a geladeira. Abri e digo, ai, mas que beleza. Enrolei com o maior carinho. Cheguei aqui, dei a Joaquim, olha, Jô, eu trouxe para você. Ele era muito engraçado. Ele abriu, quando ele abriu, disse assim, voltou, ainda nada. A filha próxima. Mas eu tive um choque. Eu sou um baiano completo. Quando eu dou a baianada, é total. Aí eu falei assim, que coisa. Mas é que você, aqui em São Paulo, está gravada, no Nordeste, na Monsanto. Então você me desculpe, tá distante, pode não veio e tal. E aí eu dei, por minha vez, uma imensa baianada. Um dia eu dei meu presente ao Chico. E cheguei bem animado, né? Por escondido, com essa baia, deu um jeito, entrei. Olha, Chico, eu me trouxe a lembrança da Bahia. Sabe o que ele gostava? E tal, conversa mais, conversa feia. Ah, mas que pague, fica com Deus e pague. Vimos, conversamos. Quando é a noite, eu estava conversando com um amigo e conheci o papel de um presentinho que ele estava na mão. Ele, mas papelzinho lindo. Oh, Chico, que eu tenho a intuição do que está aí dentro. Não diga, eu acho. Dá uma olhadinha se não é tal coisa. Era o próprio. Aí o Chico percebeu, fez assim, ah, meu Chico, eu valorizei tanto. Que passei a dentinha, pior que eu, que é mineiro, né, mas quero ressaltar o respeito pelos valores da doutrina espírita. Porque um dia eu ouvi um confrade dizer, existe em nosso meio o que se chama a indústria do presente. A pessoa diz, eu não recebo dinheiro. Reticências. Mas recebe joias, recebe presentes e tal. Está vendendo a alma. Porque quem pode dá um presente caro e tem preferência. Quem não pode, fica na mão. Aprendi em Saivaba, quando fui à Índia, uma dessas maravilhosas lições. Quando a gente chega ao Ashira, a sua morada, recebe uma folha de papel que diz, não dê presentes a Saibaba. Ele não precisa. Não dê presentes aos seus acompanhantes. Eles não devem aceitar presentes. Para não se corromperem. Porque damos um presente e pedem para falar com Saibaba, fica bem constrangedor. E então fazem filas indianas. Quem for sorteado fica na primeira fila. E assim sucessivamente. Eu achei aquilo um encanto que quebra a simonia. A doutrina espírita é tão simples, é tão bela. E qual a mensagem que eu gostaria de dar aos irmãos? Não nos preocupemos com os europeus da terra, os valores da terra, porque há compensações tão excelentes. Não pode haver nada melhor do que a convivência com os bons espíritos. Quando eu estava no auge do meu trânsito, daquele claro escuro para a madrugada, em uma noite memorável em nossa casa, eu vi a casa iridecer-se, iluminar-se, como se uma noite de Natal caísse do jato de uma estrela. E até eu ouvi uma canção inesquecível, um coral de vozes infantis. E então alguém me disse, hoje nós receberemos a visita de um ser de outra dimensão. Eu perguntei, quem será? E a mesma voz me disse, Orion, não tem nome de resto. Esse espírito veio e falou-nos a todos. Algumas encarnações não apagarão da minha memória
a emoção daquele momento. E as dores superlativas não diminuirão a felicidade daquele momento. Sempre que uma dor me surge, dor física, moral, eu tive parada cardíaca, tive infarto, tenho permanente angina pectoris, quem tem sabe, tive asma, durante mais de 30 anos eu tive amebíase, tive problemas respiratórios dolorosos, bronquite permanente, que eu respiro muito, enxugo a roupa, peço ao doutor Bezerra a medicação e diz, não, deixa aí a bronquite, vai aguentando, meu filho. É bom que você sofra para valorizar os que sofrem quando chegam diante de você. Então todos esses limites, 2 horas, 4 horas, não me faz falta, porque os momentos de contato são tão gratificantes, tão enriquecedores. Os seres espirituais que vêm, nossos amigos, nossos inimigos, encarnados e desencarnados, eles são as nossas provas. E a partir daquele instante que Joana me disse que eu morreria lentamente, toda vez que me advém uma grande dor e que eu for emocionar-me, ela me diz, então, meu filho, é um projétil da arma disparada, mas ainda não vai morrer. Ainda tem resistência. Eu diria aos que trabalham na seara, silêncio diante do mal. Preencham todo o espaço com o bem. Não se queixe. A queixa é lixo na consciência da alegria. Não duvidem jamais de Deus. Todos os espíritos me dizem, a dúvida é uma sombra, uma nuvem no sol do discernimento. Entreguemos-nos a Deus, chamemos Deus de natureza, de causalidade, o que quisermos, de Pai. Entreguemos-nos que Ele nos conduzirá. E trabalhemos sem pressa. Deus não tem pressa. Nós não vamos resolver os problemas do mundo. Se nós resolvermos os nossos, já será uma grande coisa. Eu tenho encontrado muitos salvadores dos outros, que não se salvaram a si mesmos. Aprendi com os espíritos a curtir a dor numa boa. Para quando alguém chega junto de mim e me diz, Edivaldo, eu perdi um filho. Eu sorrio e toco sempre a mão e digo, só se perde o que não se tem. Você não perdeu o filho. Você o transferiu. Seu filho está vivo. Meus irmãos queridos, eu o digo com tanta certeza, porque eu os vejo. Às vezes não convém dizer o que eles estão dizendo. É sabedoria. Muitas vezes não dá certas mensagens do que dá-las. Está na moda, mal morreu a pessoa, a gente já recebe a mensagem. Não é assim, não é assim. Duvidem desta forma de ser. Não é assim, não. A morte não é tão simples. Perder o corpo, sim, desvencilhar-se dele. Adquirir consciência demora. Se nós fazemos uma cirurgia de apêndice, que é uma banalidade, deveremos ter uma convalescença. Imagine uma cirurgia de que no corpo todo há convalescência que não deveremos ter. Porque nós vamos sair desta dimensão para outra dimensão. Temos que nos adaptar. Os espíritos perdem a memória, esquecem o nome, esquecem quem são as pessoas, esquecem a data do óbito, esquecem a forma que morreram. O impacto é tal que eles ficam aturdidos como nós. Alguém que viu um acidente de um filho, de um marido, de um ser querido, fica dizendo, não aconteceu. Não é possível. Não aconteceu. De repente eu vou ver que não aconteceu. Imagine quem foi a vítima. Quando é um caso desesperador, os mentores vêm em nome, então a mensagem. E na hora pedem para o ser assinar, ou darem as informações como os antigos escribas. Eu vi na Colômbia, na cidade de Cali, na praça principal, várias pessoas em máquinas datilográficas. Então chega o camponês e diz, eu quero fazer minha carta para minha filha de Itacaba, paga,
Ele lê, a pessoa concorda e vai pôr no correio. Muitas mensagens são assim. Quem tem alguém no além não tem atrás. Quer saber notícia? Como era a pessoa antes de morrer? Era desta forma. Assim está. Não mudou não. Mudou só de roupa. Mudou de lugar. Amanhã eu viajo a Salvador, por exemplo. Eu vou chegar lá como sou hoje aqui. Posso até disfarçar, dar uma de boa, mas por dentro eu sou o que sou. Espere o ser querido acordar. Eu recebo pedidos assim: fulano morreu sábado. Eu queria a notícia dele agora. Quarta-feira, que notícia vou dar? Também não me. O que é que o senhor acha? Não acho nada, não posso achar. Agora você que o conheceu como ele era. Porque quem pede notícia quer uma boa notícia. Imagine uma pessoa desesperada, cujo filho foi um toxicômano e morreu num acidente de automóvel porque ele estava aturdido e chocou-se no automóvel. Como é que ele virá? Como um suicida, meus irmãos. Não é porque ele é meu filho que ele vai ter um regime especial. É um suicida. Indireto, mas ele foi responsável, ele estava dopado. Ele foi leviano, é meu filho, mas ele é leviano. Que mensagem ele pode dizer? Mamãe, eu sou responsável pelo acidente, eu estou sofrendo. A mãe sai louca arrancando os cabelos. Não é verdade? Pelo menos eu penso assim. E é a lógica do espiritismo. Consolemos quem fica, para que aguarde o momento do reencontro em paz. Ah, mas eu não aguento. Espera um pouco. Vai reencontrar. Não será melhor que ele venha e diga assim: mãezinha ou maizinho, naquele momento eu estava tão desequilibrado, você lembra? Seu filho estava no momento do desequilíbrio. Eu sofri muito, mas isso é passado. Agora estou outra. Eu estou trabalhando, eu estou assim, eu estou desta forma. Eu estou aqui com o Beltrano, eu estou com minha avó, com meu tio. Que alegria! A gente recebe mensagens fraudulentas, como muitas que andam por aí. Ele que a pessoa pergunta: qual é o nome do pai, qual é o nome da mãe, qual é o nome do tio, qual é o nome do avô? E depois recebe a mensagem. Para ser autêntica, o médium deve ignorar. Quando vem até mim, começa: por quê? Eu não quero saber. Porque se eu souber, eu registro. É um filtro. E o que ficar no filtro sai na hora. É normal. A mediunidade é um fenômeno miraculoso. É um fenômeno paranormal, através do meu cérebro. O espírito escreve utilizando do meu material. Como o pianista toca o som que o piano tem. Ninguém espera o pianista no piano tocar um violino. Não pode. É normal. O mais é magia, subversão, é fantástico. É anti-espírita. Eu sempre digo às pessoas que estão chorando: chorem. Porque há também uma colocação errada em torno das pedidas. Não chore! Chore, por que não? Se eu morrer e não chorar, eu vou ficar por conta. A vida inteira, eu largando filho, morre, eles, glória, glória, aleluia. Glória, glória, nada. Coitado do Divaldo, como é que ele estará lá? Coitado, ele faz falta. A gente, uma árvore no quintal, arranca, a gente olha, vê a árvore. Tem um passarinho na gaiola, morre, a gente sente o cachorro sai, a gente sente agora morre uma pessoa querida. Não, não chore, você é espírita. Negativo, Maria chorou o filho dela, o que pôde durante, depois e até hoje. Agora não vamos nos desesperar, é outra coisa. Não nos vamos revoltar, mas chorar não depende de querer ou não querer. Não chore, como que não chore? A da coadora e não chora é um conselho muito bom para quem está chorando. É bom dizer outro assim: não gema, hein? Não gema. Ele com a dor e a gente com o conselho. Chore. Deixe sair. Faça uma catarse. E diga: meu filho, que saudade de você. Mas Deus, que é nosso Pai, vai ajudá-lo. Eu espero a hora do nosso reencontro. Tenha calma, mamãe e papai estão bem. Os seus filhinhos estão bem. Eu, a sua esposa, estou reorganizando a família. Vai sair tudo bem, meu bem. Apareça-me quando puder. Eu vou pedir a Deus para me levar até aí. O assunto é tão delicado que desencarnou um amigo meu, muito querido. E eu fiquei nessa de querer saber notícias. A família começou a impressionar muito e eu desviava, impressionava. Uma noite lá para o quinto, sexto dia de São adiante, eu queria tanto saber como está fulano. E ela me disse: levarei o senhor lá. Se o senhor quiser silêncio. Ele, mas minha irmã, você acha que eu sou leviano? Que eu vou chegar além da vida física, eu tá, oi, como vai?
Edson promete fazer silêncio. Ele, mas não é possível, esse espírito parece que me conhece. Pedir para eu fazer silêncio? É lógico, minha irmã. Deite-se tal hora, alimentação frugal, fique tranquilo. Eu atendi a todas as prescrições, mais ou menos a 1 da manhã, nosso relógio, ela me retirou do corpo, levou-me a uma região muito bonita, e eu me lembro que o lugar era um hexágono, e em que cada angulação seria como que uma enfermaria com vários pacientes. Nós andávamos por um corredor e tínhamos a visão, através do que nós chamaríamos uma tela transparente, enfim, do algo semelhante, por falta de outra palavra. E andando, e ao dobrar, eu vi o meu amigo reclinado no regaço materno. E Joana me disse, ele vai ser despertado agora pela mãe. Quando eu vi, eu me emocionei, ele tremeu lá. E ela me disse, eu falei com o senhor para fazer silêncio mental e emocional. E quando eu me emocionei, eu disparei um tiro nele. Ele recebeu choque. Joana disse, devemos agora retardar o despertamento dele por 3 horas, por causa do desequilíbrio do senhor. Notem que sutileza. É um mundo de intercâmbio. Agora vai a pessoa daqui, eu quero, ele tem que vir, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, ele tem que vir. Não vem não. Porque há leis que independem de nós. Eu vejo dizer a esta flor, transforme-se agora em fruto, eu quero. E daí? Tem um ciclo. A vida é feita de ritmos vitais. Então eu sugeriria aos que sofrem a saudade dos seres queridos, continue amando. Se eles não foram tão bons quanto gostaríamos que eu fossem, digamos assim, vai recomeçar tudo, meu bem. Você terá uma nova oportunidade e tal. Falemos, eles ouvem. Choremos. Eles sentirão nosso amor. A nossa revolta são vergastadas que eles sentem. Alguns gritam. Eu já vi. Vários dizem, mas eu não tenho culpa de morrer. Por que faz isso comigo? Deixe-me em paz. E as mentes aqui, eu quero a mensagem. Você não podia ter me abandonado. Você não podia. Mas eu não tive culpa. Não é um paradoxo? O que aconteceu? Não desmanchamos. Se não temos capacidade de digerir, temos a capacidade de entender e dar tempo ao tempo. A ciência espírita tem muita sutileza. Daí Allan Kardec nos convidou a reflexões profundas. E em nosso trabalho, neste momento de tantos modismos, eu fico impressionado com a riqueza de modismo, de soluções que estão aplicando ao Espiritismo e que não fazem parte do corpo da doutrina. Quando aparecerem pessoas que simplificam tudo, olha, fulano está com câncer, manda operar, vai ficar bom. Beltrano PVC, leva no centro tal. É um pouco de fantasia. Porque nós temos nossos caros. Queremos a saúde. Mudemos de atitude perante a vida. Procuremos a casa espírita como hospital de almas. A escola que orienta e o hospital que socorre. E demos tempo. Evitemos estar daqui para ali, para acolá. Ele tem um médium poderoso, vamos lá. Ele é poderoso para ele, para nós não pode fazer nada que não vai mudar o nosso destino. E eu encontro até pessoas que eu chamo corretores de médiums. Há pessoas que andam. Por que você vai visitar fulano? Por que vai visitar tal médico? É um corretor. Então temos agora corretores de médiums. Vamos dizer que aqui nessa casa frequentam 50 pessoas. E ali do outro lado aparece um médico curador. Aí o corretor vem aqui e diz, olha, cuidado, aqui não dá nada, hein? Lá tem um mediano extraordinário. Aqui é aquela mesma coisa, todo aquele negócio. Como se o Deus de lá fosse mais forte do que o Deus de cá. É um absurdo. E paz, meus senhores. Eu já vi situações desta natureza. Olha, vamos ser total que os guias de lá são mais fortes do que os guias daqui. Eu frequento aqui há muito tempo, mas os guias daqui não resolveram nada não, de forma que agora estou resolvendo lá. Está na mesma. Só que lá é novidade. Os guias daqui podem ser fraquinhos, coitados, mas o chefão é o mesmo. Só há um Deus e um modelo que é Jesus. Então, quantas fantasias nós introduzimos? Gostaríamos de advertir os neófitos, os desinformados. Leiam a doutrina em O Livro dos Espíritos. Os que tiverem mediunidade em O Livro dos Médiuns.
Os que choramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu leio diariamente, tenho na paz, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos, diariamente eu leio. Para consolar as exorcerações. Atendendo a muitas almas, quando termino o atendimento, eu fico triste. Eu não sou um tipo insensível para sacudir os problemas dos outros e ir para a casa alegre. Não vou levando os problemas. Mas aí eu compreendo por que Jesus chorava das nossas dores e mazelas. Deito-me e fico reavaliando se eu fui fiel ao dar o conselho. Às vezes eu noto que a palavra foi mal colocada no telefone. Procuro manter o contato. Oro, tem uma cadernetinha terrível, eu anoto para orar. Um amigo irônico diz: Divaldo, você passa quanto tempo dizendo os nomes? Eu digo: uma hora e meia. Por que não faça isso? Faça uma prece geral pelos que têm os nomes no catálogo do telefone. E faça outra prece pelos outros. Aí de 2 preces você abarca. Eu digo: mas não tem emoção, aí é profissional. Quando eu pego a relaçãozinha e digo: meu Jesus, fulano, estou sendo padrinho, estou sendo um intermediário, ele sofre tanto, eu faço um chororô. E de hora que eu digo a Jesus: veja lá, o senhor me bebeu isso, eu tenho que dar uma mãozinha, porque senão vai ficar feio para o senhor. Porque a pessoa duvida de mim, duvida também do senhor. E se ele não presta, quanto mais o chefe dele. Aí eu tenho a impressão que dizer assim: manda o nome. Então, pediria ao irmão que reflexionasse nesse encontro informal, me deu uma coisa, um encontro íntimo. Eu pensava que ia encontrar umas 30 pessoas para esse contato. Quando eu cheguei, ele disse: olha, eu dei o título do seu encontro, mas está anunciado. Eu disse: os trabalhadores? Não, mas não anunciado, todo mundo é trabalhador. Olha, qual os frequentadores? Depois, aí lá na Dona Guilmar, no Perseverança, ele disse: olha, e lá do Bezerra, na quarta-feira. Bom, os frequentadores da Dona Guilmar. E aí eu vi no diário da BBC que os frequentadores podem ser. E ele me disse muito tranquilo: não, vão assim os trabalhadores dos centros da região. E todo mundo que quiser. Aí eu fiz questão de mostrar o outro lado. O lado que está fora da festa, da mensagem rica de beleza. Eu quis mostrar o lado da responsabilidade. Mediunidade é serviço. É bênção. Como toda bênção dá trabalho. Mediunidade é um convite. Vem, filho, hoje, trabalhar em nossa vinha. Vem, filho, foi o apelo de Jesus. Todos estamos convidados a trabalhar na vinha do Senhor com aquilo que nós possuímos de melhor e que está ao alcance das nossas mãos. Não os irei reter por mais tempo, mas gostaria de, neste momento final, unirmos-nos em ungida oração para agradecer a Deus a vida que Ele nos deu, para interceder pelos que estão com problemas mais graves do que os nossos, para pedir também pelos nossos problemas, pelos seres amados que estão além e principalmente pelos que nos odeiam, pelos que nos perseguem, pelos que se comprazem em ver nossas lágrimas. Vamos orar.